Oi pessoal, meu nome é Clarissa França, eu sou advogada, especialista em contratos de plano de saúde. Hoje nós vamos conversar sobre a negativa de tratamento. Pessoal, esse é o nosso quinto vídeo da série Estatuto do Idoso e Contratos de Plano de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a negativa de tratamento. De maneira prática, o que é a negativa de tratamento? É quando seu médico determina que você tem que fazer determinado tratamento e a operadora simplesmente nega. E por que ela nega? Ela nega por diversos motivos. Um dos motivos é que está fora do rol, o rol que eu expliquei no vídeo anterior, que o seu contrato não cobre, que está em carência. Todos esses são motivos que as operadoras alegam para efetivamente negar o tratamento. Essa negativa é um dos maiores motivos da judicialização da saúde. Por quê? Porque muitas vezes não é justo, né? Você pagar o plano de saúde anos e anos e quando você efetivamente precisa dele, o seu tratamento é negado. Mas doutora, as operadoras de saúde podem fazer isso? Em tese, podem sim. Entretanto, o STJ já definiu que quem define o tratamento é o médico. As operadoras de plano de saúde não podem se misturar nessa decisão. Ela efetivamente tem que seguir o que o médico determina. O que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece é que quando você solicita um tratamento e a operadora de plano de saúde ela nega, ela precisa fazer por escrito. Então você tem que ir no site da ANS, fazer o seu questionamento e a operadora precisa responder dentro do prazo. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Ela negava e você efetivamente não ia ter como demonstrar, seja em juízo, seja em outro tipo de reclamação, que o seu tratamento foi negado. E quando o meu tratamento é negado, o que eu faço? A questão 1 é recorrer à ANS. Se persistir a negativa, você precisa efetivamente judicializar a questão. Você vai recorrer ao Poder Judiciário e informar que a operadora está negando o seu tratamento e que você precisa da tutela do Estado para ter o seu direito garantido. No caso dos idosos, isso é muito importante. Por quê? Porque os idosos têm como um dos seus valores essenciais a questão da saúde. A saúde deles é fragilizada. Então, o judiciário ele vai entregar uma prestação muito mais célere para os idosos. No âmbito das negativas, é importante a gente entender que existem os tratamentos que não são autorizados. Por exemplo, os tratamentos experimentais. Mas os médicos, na maioria das vezes, não passam esse tipo de tratamento, que é vedado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o ideal é você conversar com o seu médico e procurar um profissional para lhe auxiliar caso haja essa negativa de tratamento. Por quê? Porque a questão probatória é muito importante. Você precisa efetivamente ter o papel da ANS que diz por que foi negado. A ANS ela não vai advogar ou não vai falar com a operadora para ela pagar ou fornecer o tratamento. Na verdade, o que a ANS fez foi que você tenha o documento onde está previsto o motivo por que está sendo negado. Com esse documento, você vai poder questionar na justiça o motivo dessa negativa. Por exemplo, eu já tive diversos casos em que a operadora ela nega porque ela entende que o tratamento não deveria ter sido feito naquele momento ou deve ter feito em outro momento. Só que o Superior Tribunal de Justiça definiu que quem define tanto o medicamento, a terapêutica, o período, como vai se dar o tratamento é o médico. Se o seu médico entende que naquele seu tratamento precisa daquele remédio e o momento é aquele que tem que ser tomado, é ele que deve definir. A operadora não pode se negar a fornecer o tratamento porque ela entende que não é dessa forma. Os médicos dela não estão autorizados a fazer esse tipo de abordagem. Mas doutora, por que a operadora não pode falar sobre o tratamento? Porque não é competência dela. A Lei 9656, ela estabelece a venda de plano de saúde. A assistência médica é de competência dos médicos.
Cabe a eles determinar o tratamento. Por quê? Porque o médico, ele está olhando o seu caso concreto. Ele que tem competência, ele que fez medicina, ele que tem uma habilitação do Conselho Federal de Medicina para estar prescrevendo tratamento. As operadoras de plano de saúde, elas simplesmente vendem planos de saúde. Elas não podem negar o seu tratamento com base no entendimento de um corpo clínico que não lhe avaliou. Então, nesse sentido, as negativas muitas vezes vão ser superadas no âmbito do Poder Judiciário, porque quem determina o tratamento é o seu médico particular. Nesse vídeo, nós tratamos sobre a negativa de tratamento, que pode ocorrer por diversos motivos. Dentre eles, a carência, a falta de previsão no rol, a questão do não pagamento, as doenças pré-existentes. Todas essas questões serão pormenorizadas nos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo ou podem acessar o nosso site. Lá vocês terão acesso a conteúdos exclusivos sobre o Estatuto do Idoso e os contratos de plano de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado.